Estou aqui para te passar mais uma dica sobre a utilização do RM Reports nos pequenos detalhes, aqueles que ajudam a gente no dia a dia. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a utilização do recurso expressão para transformar um campo que é em valor em extenso monetário. Aqueles campos que a gente precisa utilizar num documento de contrato, recibos, e que você precisa ter aquele número de forma, né, como um documento de fato, que comprovou que você pagou uma forma, recebeu uma quantia, pagou uma quantia, ou um contrato de trabalho. Então, nesse vídeo eu vou mostrar sobre isso, tá? Dessa forma aqui eu vou postar a tela para a gente poder trabalhar, né? Então, fazer a demonstração. E aqui eu tenho um relatório de contrato de trabalho, que esse relatório aqui é um relatório da folha de pagamento, onde o pessoal do RH utiliza para imprimir o contrato de trabalho e uma série de outros documentos na admissão do funcionário. E esse contrato, ele tem um campo onde vai mostrar qual é o salário do funcionário e precisa do valor, o valor realmente em real e ele extenso monetário porque compõe um documento. Também nesse vídeo, o que vai acontecer? Você vai aprender dois recursos também. Além de usar o extenso monetário usando uma expressão, você vai aprender um pouco ali do texto rico, que eu vou incluir essa informação dentro do texto rico e vou imprimir para vocês verem como é o funcionamento. Então, aqui no nosso relatório, você vai ver que já tem um campo aqui do salário, né? No caso do texto rico, todos os campos que você utilizar para colocar dentro do texto rico, que for, seja uma consulta SQL ou um campo da base, todos os campos eles são relacionados entre colchetes, como vocês estão vendo aqui, né? Para que você deixa eu consiga aumentar aqui o zoom aqui. Então você vê todos os campos que eu preciso nesse caso aqui, ó. Esse relatório ele é executado tanto por campo da base como por consulta SQL. Porque também esse relatório, como ele é associado à tela de funcionário, todos os relatórios que você for associar a uma action, ou um anexo a alguma tela, nesse caso aqui, o cadastro do funcionário, obrigatoriamente ele precisa ter campo da base, né? Só um detalhezinho desse relatório para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, o campo do salário, né? Já está aqui nesse campo, como eu falei, todos os campos de base ou tabela de base ou consulta SQL precisam ser referenciados entre colchetes, né, com o nome do campo de fato. Bom, então aqui eu vou, nesse momento que eu quero fazer o extensão monetário, eu vou arrastar o controle expressão e vou colocar aqui na minha linha aqui no detalhe. O relatório, como vocês sabem, quando você arrasta um elemento e coloca em cima do outro, o report, ele faz deixa os campos em vermelho para te alertar que naquele momento ali você está colocando um campo em cima do outro, e isso pode gerar um problema na impressão do relatório. Tá? Aí eu vou diminuí-lo aqui, né, para poder ele não ficar com essa mensagem para a gente. Bom, feito isso aqui, vou editar a expressão, vou aqui no texto da expressão e vou chamar aquele campo que eu quero imprimir. No caso aqui é o salário. Esse salário, o campo salário já está aqui. Só que se eu colocar dessa forma, aqui ele vai ser exatamente como um valor em real. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse primeiro momento aqui. Eu vou buscar o campo do campo da base, né? Nesse caso aqui, tabela de funcionários. Vou buscar um campo aqui salário. Eu posso também digitar essa informação, caso eu não queira pesquisar. Você vê que no caso aqui dos parâmetros, como a tabela ela é extensa, então vai trazer muitos campos. Então você tem que descer até aqui para poder achar um campo. Mas se você saber o nome do campo, você também pode fazer desta forma, né? Vou apagar aqui, vou colocar aqui base. Eu estou buscando os campos que estão no relatório, das tabelas estão no relatório, na verdade, porque você pode puxar uma tabela para o relatório e aquele campo não está no corpo do relatório. Então, se você não estiver no corpo do relatório para referenciá-lo, você chama ele das tabelas que você incluiu, seja tabela ou consulta SQL. Então, buscar do campo base, ele já carregou aqui para mim a tabela PFUNC, vou dar um Enter, vai estar um ponto e vou digitar o campo salário, né? Então, já está aqui. Da mesma forma, pesquisando ou digitando vai dar o mesmo resultado. Vou dar OK aqui, né? Aqui eu vou colocar o formato, se eu quiser ver seu formato, eu vou deixar o formato para vocês verem como vai sair aqui sem colocar o extensor monetário. Vou mostrar que essa expressão vai estar funcionando perfeitamente. Vou colocar aqui em real.
E aqui, quando você coloca um formato, ele cria essa expressão regular, que vai ser tema de um próximo vídeo que eu vou fazer, para vocês entenderem que esse formato e o que é uma expressão regular. Que isso aqui é importantíssimo. Talvez ali no momento, no dia a dia, não faça tanta diferença, mas eu, como consultor, eu sempre gosto de entender o funcionamento daquele recurso para que eu consiga, em algum momento, passar alguma dificuldade, conseguir resolver de uma forma alternativa nesse caso, né? Bom, então vou colocar aqui informação. Vou chegar aqui no campo aqui, ó, onde vai ser extenso monetário. Eu vou colocar aqui nesse campo para que a gente coloque. Que como eu faço sempre, colchete, digito o campo do nome, expressão 3, né, que é o nome do campo, e fecho o colchete. E ele vai, vou clicar aqui fora, e ele vai colocar exatamente a expressão. Na verdade, como eu falei, para colocar dentro do texto rico, tem que ser exatamente o nome que está lá no campo, né? Para aquele de referência, se você chegar aqui no campo aqui, ó, na grade de propriedades, é exatamente esse nome aqui, expressão 3, ou aqui também, nessa informação aqui, né? Deixa eu ver aqui, aqui no nome, aqui na guia de diversos, aqui o nome expressão 3, tá? Eu vou salvar esse relatório, um ponto importante. Se eu imprimir do jeito que está aqui, o relatório vai imprimir exatamente a expressão e também aqui vai ficar incorreto. A expressão, a gente vai colocar ela como invisível, né? Desmarcar aqui o flag visível para que ela não apareça no momento que eu fizer a impressão. Vou salvar o relatório e vou lá na tela do funcionário e vou executar esse relatório para vocês verem que esse campo vai estar funcionando na execução. Vou chegar aqui no funcionário. Eu já tinha gerado em testes aqui, vocês viram aqui, ó, que os testes aconteceram aqui, ó. Eu esqueci de marcar no teste anterior que eu fiz e a expressão saiu 2 vezes, né? Eu vou gerar novamente aqui o relatório. E muito provavelmente, acabei me lembrando, vai acontecer um erro aqui que é muito comum quando a gente utiliza texto rico e um campo de expressão, ou qualquer campo que a gente inclua no relatório que tem um texto rico. Provavelmente vai acontecer o campo de a ordem da execução do relatório. Vamos esperar a execução para mostrar, ver se vai acontecer. Então, está gerando um relatório. Ele demora um pouquinho. Olha lá. O que aconteceu aqui, ó. Ele não gerou o relatório. Se eu aumentar aqui, ó, o campo, a expressão 13 não foi executada. Vamos voltar aqui. Expressão 3. O erro aqui foi por conta disso, ó. Cometi um pequeno erro. Eu coloquei expressão com tio e aí ele não funcionou, né? E uma falha, mas faz parte do jogo, né? Então, mas foi vou provar que realmente você tem que colocar exatamente o nome igual que está na expressão. Se colocar, ele já perde. Eu vou executar novamente aqui e a gente vai ver a execução do relatório. O relatório está funcionando. Pronto, olha lá. O relatório funcionou. Olha lá, exatamente o que eu falei anteriormente, né? Deu a mensagem, ó, fora da ordem de execução. Porque isso é muito comum quando a gente está desenvolvendo um relatório. Nesse caso, principalmente quando estamos utilizando um texto rico. Quando a gente coloca uma expressão ali e o texto rico, a expressão no texto rico e dá exatamente essa mensagem. Como é que eu corrigi isso aqui? Bom, visualmente, o campo, a expressão, está antes do contrato, está antes do texto rico, visualmente. Inclusive, até no explorador de relatórios, se você chegar aqui, ó, a expressão 3 está antes do texto rico. Mas só visualmente. Na estrutura interna, a expressão, como foi adicionada depois do texto rico, aconteceu esse problema. Como é que eu resolvo isso? Venho aqui em ordenação de controles, escolho aqui o detalhe. Olha lá, a expressão 3 está no outro campo. Olha lá, está após o texto rico. Como é que eu faço? Só mudo a posição dele para antes do texto rico, aplico, vou salvar e vou lá executar novamente. Pra vocês verem como vai funcionar. Aqui executando o relatório. Depois também, numa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou mostrar como faço a vinculação
de um relatório a uma visão, seja ele funcionário, lançamentos, movimentos, seja qualquer tela do sistema. E como tem que ser configurado o relatório para que esse relatório seja anexado de forma correta. Então, voltando aqui, olha lá, agora executamos o valor, a expressão certinha. Porém, o que nós queremos é que ele seja um extenso monetário, né? Para que seja, que isso é como eu expliquei no início do vídeo. Isso aqui é um documento, esse documento é necessário que esse campo seja, esse valor seja também extenso monetário. Vou voltar lá no meu relatório. E, logicamente, essa informação deveria estar aqui, ó. Se vocês perceberam, na expressão no formato, ele deveria ter uma opção aqui, né? Extenso monetário ou aqui em personalizar. Por algum motivo, provavelmente técnico ou de espaço, enfim, eu não vou conseguir precisar exatamente agora, não está aqui nesse campo. Onde é que nós vamos fazer essa alteração? Vamos marcar aqui a expressão, vamos na grade de propriedades e aqui nessa linha aqui, ó, que chama-se aparência, vamos ter aqui, ó, a linha formato, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui, ó, eu vou ter a opção extenso, monetário e extenso monetário, que é a opção que nós queremos. Vou colocar aqui, extenso monetário. Vocês já viram que a expressão regular já mudou, né? E agora eu vou salvar e vamos lá ver o relatório funcionando, tá? Vou executar aqui novamente o relatório. Está gerando um relatório novamente. Aguardar, né? Está gerando um pouco, às vezes demora, às vezes não demora, né? Vamos lá, pronto. O relatório está gerado. E aqui, vou aumentar aqui para vocês verem aqui, ó, o valor em extenso monetário, né? R$ 3.190, R$ 192,80, e 80 centavos de fato, tá? Então, é dessa forma que funciona. Bem simples, bem fácil. Quis explicar ali os detalhes com mais profundamente, que é o meu compromisso com vocês, é explicar no detalhe, não somente apresentar informação, mas para vocês. Eu acredito que, como profissional, você tem que não só saber como executar, saber o porquê daquilo, o que é que está por trás, como você gerar, porque caso você tenha um problema, você consiga contornar com outra solução, beleza? Então, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que dê like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para me ajudar nessa jornada de ajudar vocês e também me ajudar também quando eu ensino, ou quando você ensina, você também aprende muito, né? Então, agradeço. Até o próximo vídeo. Um abraço.